Olá, olá, bem-vindos a mais um Papo Aberto aqui da Exame Invest. Eu sou Carlo Cauto e sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de startup, ou melhor, vamos falar do contexto jurídico que existe no Brasil para essas empresas inovadoras, muitas vezes fundadas por jovens que acabam conseguindo resultados muito importantes, resultados brilhantes, se tornam unicórnios e vamos ver como o Brasil favorece ou não, né, a criação e a vida destas empresas. Vamos falar do marco regulatório das startups, que está completando um ano, né, desde a sua aprovação no Congresso Federal, e estamos aqui com o relator desse projeto de lei, dessa lei, na verdade, porque já é lei, o deputado federal do Partido Novo, Vinícius Poit, e também agora pré-candidato, né, ao estado de São Paulo, a cargo de governador. Muito bem-vindo, Vinícius, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Carlos, todos os assinantes, ouvintes, telespectadores, porque agora o Exame tá em tudo quanto é mídia, né? Então é um prazer estar aqui na Exame Invest falando sobre o marco legal das startups, que é algo para desburocratizar, para facilitar a vida de quem quer abrir um pequeno negócio. É isso aí, Vinícius. Vamos falar então, primeiramente, para as pessoas que não conhecem, né, essa lei muito importante, por sinal, o que é o marco legal das startups? O que muda na vida? O que mudou, na verdade, né, de um ano para cá, na vida dos empresários, e o que um jovem que quer abrir uma startup deve saber, porque tem essa mudança que favorece a vida empresarial dele. Perfeito. Primeiro, Calô, e aí para você que está assistindo a gente aqui, o marco legal das startups, mas está criando alguma outra lei? Não, nada de burocracia. Na verdade, é um marco legal para desburocratizar. Número 1. Toda empresa pequena, a hora que vai se transformar numa SA, e aí muitas empresas, você que está captando dinheiro, né? Vamos falar o linguajar do captador, do investidor. Se é o seed money, se é o venture capital, angel investor, todo esse dicionário aí dos startupeiros, você que está captando, às vezes o fundo fala, você tem que transformar numa SA para ter um acordo de acionistas, para ter uma segurança jurídica maior. Transformou em SA, tá lá algumas regras que você tem que obrigatoriamente ter conselho de administração e comitê financeiro. Cara, para uma empresa pequena, ter uma estrutura de comitê financeiro e conselho, muito difícil. A gente conseguiu deixar só o conselho de administração se a empresa for até um certo tamanho, 70 e poucos milhões de faturamento. O que já reduz um custo importante. O conselho de administração faz o papel do comitê financeiro também. Estou dando um exemplo de uma burocracia reduzida. Para essa mesma empresa menor que é SA, você sabe, você que se transforma numa sociedade anônima, né? Estou falando alguns termos técnicos aqui, mas você que está acompanhando a Exame Invest, tenho certeza que sabe o que é. Passou da limitada para SA, atas de assembleia, publicações em grande circulação em jornal, agora não precisa ser mais físico, pode ser tudo no digital, reduzindo o custo ainda mais para essa empresa pequena. Segurança jurídica para o investidor, cara. O cara investe no Brasil, né? Carlo Cauti, aqui a gente estava falando da Itália, tal, pelo sotaque, né? Eu quase falei grazie. Parece que sou da Moca, mas não, sou da Itália. Né? É da Moca, meu. Mas é grazie da Itália. E aí, em outros países, o investidor anjo vai colocar o dinheiro num negócio, numa startup, colocou 50 mil reais. Vamos lá, um seed money, investidor semente. Ele fala o seguinte, estou colocando no risco 50 mil. O máximo que eu posso perder é 50 mil. O problema é que no Brasil, gente, o máximo que você pode perder não tem fundo. Porque se a empresa tomasse um processo trabalhista, um processo fiscal, o investidor poderia responder com o seu patrimônio, mais do que você investiu, um absurdo. Imagina, o cara investe 50, pode perder 200. Onde que existe? É o problema que não tem uma responsabilidade limitada, né? Como deveria ser. Exato, né? É uma ilimitada a responsabilidade. Segurança jurídica enorme. E aí a gente separou e traçou uma linha. Né? O que é investidor anjo e o que é o sócio operador. O investidor anjo fica blindado por algumas decisões que é do sócio operador que tem que responder. Claro. Então, o marco legal das startups, eu falei de algumas outras coisas, a gente fala mais ao longo da entrevista, chegou para facilitar, para ajudar você a atrair mais capital, para trazer mais segurança jurídica e digitalizar esse monte de papelada e burocracia, porque aí as startups vão ter chance mais de crescer no Brasil. Mais da metade das empresas pequenas que nascem
morrem até o segundo ano. Pois é, Vinícius, e vamos falar um pouco sobre os resultados, né, que vocês já começaram a ver depois de um ano. É claro, esse foi um ano muito difícil, foi um ano diferente, foi um ano de pandemia, né, ainda de pandemia, né, esse 2021, agora começo de 22. A situação ainda não está exatamente pela melhor, né, não é exatamente o melhor dos mundos, mas vocês já começaram a ver algum resultado positivo, algum número que mostra que é por aí mesmo, que esse é o caminho? Como é que está a análise de vocês após um ano? Olha, o marco legal dessa mais burocracia, né? Porque a gente aprovou, fui o relator, gente, né? Hoje estou aqui como deputado federal, o Carlos falou, né? Como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, com um plano para trazer mais empreendedorismo para o estado, mas enquanto deputado federal, eu fui o relator. O que é o relator? Pega o projeto de autoria do JHC, prefeitão 4.0 lá de Maceió, meu amigo Jota, um abraço pro Jota. Aí converso com os outros deputados, converso com o mercado e solto o relatório, que é o texto final aprovado. Vai para o Senado, pegou o senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro, relatou, voltou para a Câmara e foi aprovado há um ano atrás na Câmara dos Deputados. Depois o presidente Bolsonaro sancionou e aí ele entrou em vigor 31 de agosto do ano passado. Então, que a lei está valendo, tem setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem pouco tempo. Mas o que a gente escuta das startups, ainda a contabilizar, né, fazer estatística, Claro. é que o fluxo de investidor anjo melhorou, que a segurança jurídica melhorou. E tem mais um detalhe, cara, né, mais uma burocracia aqui que esse Brasil, eu vou te dizer. Você aprovou e sancionou, está valendo esse projeto de lei. Com algumas ressalvas, porque o governo ele pode vetar um trecho. Então o projeto está valendo, mas tem um trechinho aí que ainda está em discussão, que é perdas e ganhos. Você que é investidor, que acompanha o Exame Invest, você que não é, que está começando agora também, deve saber que na Bolsa de Valores, para simplificar, você compra uma ação, vende por um preço menor do que você comprou, você teve prejuízo. Aí você compra outra e vende por um preço maior do que você comprou, você teve lucro. Você não paga o imposto sobre todo esse lucro, certo? O cara Você conhece compensa. mais que todo mundo, é professor. Você compensa, você tira o prejuízo, paga só sobre o resultado final. No investidor anjo não é assim. Então eu coloquei para poder compensar lucros, né, perdas e ganhos nos pequenos investimentos anjos. Assim você vai incentivar as pessoas a investirem mais ainda. Esse trecho ainda está em discussão. Se isso passar, vai ser um golaço, é mais capital vindo para o Brasil. O Brasil é um país de gente empreendedora, com ideia, com esperança, que precisa o dinheiro chegar. Pois é, né? Tem muita estatística que mostra isso, que o brasileiro quer ser empresário, a maioria dos jovens também querem criar sua própria empresa. É bem entusiasmante essa parte, né? Que o jovem brasileiro quer criar, de fato, quer viver da iniciativa privada, né? Do seu próprio esforço. Falta segurança jurídica, né, Calô? Falta E um uma série de governo que contexto. deixa o pessoal em paz, assim, mais... Se eu não me engano, 56 milhões de brasileiros, uma última pesquisa até que eu estava falando com o Felipe Dávila, que é do mesmo partido que eu, querem montar um negócio, querem empreender, cara. quer O empreender. brasileiro é empreendedor, Pois é montador de negócio. Muito pelo contrário que a gente acha que quer ser funcionário público, não, né? Não. Quer É quer isso ser aí. empresário mesmo. Agora, antes de falar um pouco do ambiente regulatório novo, né, para entender um pouquinho melhor essa parte, eu queria te perguntar, por que é tão difícil aprovar leis assim no Brasil? Por que é tão complicado aprovar leis que favoreçam a criação de emprego, de riqueza, a geração de mais PIB também, né, para o Brasil, de um bem-estar difundido, de um país mais eficiente, um país mais preparado, porque a empresa também tem, né, spillover, como se fala em inglês, né, tem também partes que ensina para os seus funcionários como se fazem as coisas. E por que é tão complicado fazer do Brasil um país mais moderno? Carlo, quando eu entrei para a política, teve uma frase que me motivou demais. É uma frase do Platão. O preço que você vai pagar por não se interessar por política é que você vai ser governado por quem se interessa. A representatividade de quem empreende, de quem monta negócio no Congresso é muito baixa. O Brasil tem 5% de pessoas entre os brasileiros que são funcionários públicos. No Congresso, somando funcionário público, parente ou pessoas ligadas, tem mais de 50%. Tá errado, gente. Então, se você que é empreendedor, quer um país melhor para montar o seu negócio, você precisa de mais representatividade no Congresso Nacional. Claro. Precisa de gente que já descontou duplicata, já contratou, já enfrentou burocracia. Porque se você tiver gente que não vive de pagar imposto... A gente paga imposto, empreendedor paga imposto. A maioria do Congresso vive de imposto.
Vive de receber da máquina, de privilégios e regalias. Precisa mudar essa dinâmica. Outro dia eu encontrei um empreendedor que no interior falou assim, no interior de São Paulo, falou assim para mim: ô Poit, o dinheiro tem que ser investido em quem produz, não em quem gasta. Quem produz é o empreendedor, quem gasta... Não vamos generalizar porque tem o bom funcionário público. Claro, que também mas tem é sua função, parte né? da Sim. elite de funcionários do público e políticos que não estão nem aí pro povo. Agora, só para complementar esse ponto, né? Depois a gente fala também dos super salários, etc. Mas por que você acha que a nível eleitoral, né? Quando a gente vai votar, temos uma taxa de renovação muito ampla do Congresso, né? Cada ano mais o número de deputados novos, inclusive você é um caso, né? Você está no primeiro mandato, o número de deputados que mudam é cada vez maior e mesmo assim a gente comete os mesmos erros de eleger, né, quem não representa o Brasil real, o Brasil de verdade, o Brasil profundo. Por que acontece isso? O sistema eleitoral aqui está errado, temos incentivos errados, os empresários não têm tempo de fazer campanha. Qual que é o problema que você acha fundamental? Ô, Carlos, eu acho que tem sim uma omissão da elite brasileira, que está preocupada em tocar sua vida, em cuidar da sua família, também não tiro Não a é razão errado, né, deles, também, não é claro. errado, mas que deixa a política para os outros. E aí aquele negócio, se você não se interessa, quem se interessa vai te governar. Tem um problema do sistema eleitoral que é financiado com dinheiro público. Ah, Poit, mas eu sou totalmente contra o fundão, nunca usei e não vou usar na minha pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Os outros utilizam. E aí o Poit, mas então se não tiver dinheiro público só vai poder fazer campanha quem tem dinheiro, quem tem contato com quem tem dinheiro? Mentira. No Partido Novo tem gente de todas as classes sociais. Só vai fazer campanha é quem tem credibilidade. É quem faz o que promete. É quem cumpre o que disse que ia fazer em campanha. Hoje os políticos são presos, cometem atos de corrupção, usam tornozeleira eletrônica e ficam usando o dinheiro do fundão. Então, se as pessoas não se interessarem, nós vamos continuar na mão desse fundão. Ah, o fundão traz renovação? Mentira. A maioria do fundão, mesmo nos partidos que utilizam, ficam para os caciques, para aqueles que já estão eleitos. Então vem alguém novo, né? Não no Partido Novo, mas em outros partidos, não consegue essa fatia também. Fica difícil de renovar, cara. E aí, terceira coisa, então, elite omissa, que não quer participar da política, fundão eleitoral que não favorece a renovação, e aí o fato de que as pessoas sempre buscando essa renovação, buscando ajudar o país, às vezes acabam acreditando em messias, em mitos, né? Ou acreditando num herói, seja de esquerda ou de direita. Salvador da pátria, né? E aí populismo, salvador da pátria, seja de esquerda ou de direita, não funciona. Analisem a vida dos seus candidatos antes do pleito eleitoral. Até o pleito eleitoral, até a eleição. Isso vai dizer muito o que eles vão fazer depois. Então não adianta o cara falar, vou privatizar, vou fazer reforma administrativa, reforma tributária. Bom, mas já fez isso na vida pregressa? Não. Então por que você acha que vai fazer isso daqui para frente? Aí as pessoas ficam acreditando sempre em salvadores da pátria. Gente, populismo de esquerda, de direita, de centro, de qualquer forma, não funciona. É ruim para o país. Só funciona para os políticos que querem se perpetuar no poder. Terminando só essa parte, depois de fato a gente volta aqui à questão regulatória do marco legal. Só porque o papo está muito bom, eu queria só terminar essa questão. A gente está vivendo no Brasil um momento de extremismos políticos, de polarização, não só no Brasil, no mundo inteiro, e o Brasil não faz exceção. As mídias sociais também não ajudam muitas vezes, às vezes até pioram a situação, e de fato o que nos espera, segundo muitos analistas, para as eleições deste ano, é uma polarização, uma nova polarização, nos mesmos moldes, ou até pior, daquilo que a gente vivenciou em 2018. Qual que é a sua visão de quem passou 3 anos e meio agora, quase 3 anos e meio no Congresso? Como é que está o seu feeling com, vamos dizer assim, com a rua, de fato, né? Com a população? O que você está sentindo? E se de fato tem algum jeito, na sua visão, para a gente acabar com essa polarização, com essa briga de torcida, com esse muro contra muro e voltar a ter um mínimo de concórdia, até de racionalidade, né? Entre a população? Calô, eu acredito sim que o Brasil está muito polarizado, que essa eleição ainda vai ter muito extremismo político, né? É do interesse dos populistas que isso exista, porque se tem uma candidatura de esquerda populista, a candidatura de direita só sobrevive se tiver ela. E esse extremismo, eles se autoalimentam. Então a gente precisa de alguém com coragem de ter diálogo. Eu fiz isso no meu mandato e deu resultado, deu certo. Agora, para as candidaturas majoritárias, e é isso que eu estou fazendo aqui na pré-candidatura ao governo do Estado,
é mantendo o diálogo, enquanto os outros já começam a se atacar. É a mesma fórmula de sempre. Eu me inspiro num discurso do Obama, lá nas prévias, lá atrás, quando ele queria ser senador, que ele fala em inglês, mas nós vamos traduzir aqui, né? Mais ou menos o seguinte: there's no white America, there's no black America, there is the United States of America. Então, a gente, assim, lá era muito forte o racismo na época, divisão, né, de sul com norte, de brancos e pretos. E ele fala, cara, não tem América Negra ou América Branca. Tem os Estados Unidos da América, todo mundo junto. Chega disso, chega de polarização. Lá, polarização racial, aqui, além de ter a questão racial um pouco também, mas tem a polarização política, de ideologias esquerda e direita. Lá ele também falava, there's no Republican America ou Democratas América. É o United States, cara, todo mundo junto. Então tem que parar. Só que só vai parar hora que tiver pessoas de coragem que vão para a política com diálogo. Ter diálogo, às vezes, parece que não dá voto. Né? Parece que o que dá voto é briga, é mitada, lacrada. Eu sou mais da linha nem mitada nem lacrada. Trabalho. E eu acredito, cara, que existe uma maioria silenciosa da população que valoriza o diálogo. Uma maioria silenciosa da população, principalmente aqui no estado de São Paulo, terra de brasileiro que vem para cá encontrar uma oportunidade, gente do estado inteiro que quer trabalhar, que quer solução. Chega de ficar brigando todo mundo com todo mundo. Governador briga com o presidente, presidente com o governador. Quem sofre é a pessoa, é o cidadão na ponta. E obra que não é feita também, porque ficam se boicotando um com o outro, coisa que não acontece, etc. Né? É mais um desafio do Brasil. Eu tive em Medellín recentemente, que foi a cidade mais violenta do mundo em 1991. 382 homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo tem 6, só para ter uma ideia. Medellín hoje tem 14. Melhorou muito. Uma das coisas lá é que lá tem muita política de Estado e não tem reeleição para a prefeitura. Qual o problema do Brasil? Primeiro, alguns políticos entram e já estão pensando no próximo mandato. Né? Eu estou de saco cheio, por isso que eu também não vou para a reeleição. De político que só pensa na próxima eleição e não pensa no cidadão. Segundo, falta de continuidade das políticas públicas. Aqui a gente não tem política de Estado, aqui a gente tem política da eleição. Partidária. Então, Sim. entra um político, toma uma atitude, começa uma obra. Entra o outro, para tudo que ele estava fazendo. E nunca tem nada que sai de verdade, sabe? Nunca tem coisa de longo prazo, é sempre... Outro dia me perguntaram aqui, está no exame, pode falar da política fiscal. Política fiscal brasileira é política fiscal eleitoral. É investimento, obra, tudo no ano da eleição. É bolsa isso, vale aquilo, tudo no ano da eleição. E que se dane o próximo que assumir com as contas estouradas do Brasil e do governo do estado de São Paulo. Não dá, né? Vamos falar também disso daqui a pouquinho, só vamos terminar essa questão então do ambiente regulatório. O Brasil é um país de startups também, o Brasil tem um número importante de unicórnios, até muito famosos, né? Vamos pensar no iFood, por exemplo, mas também a Rappi, né, entre outros. Ou a Quinto Andar, por exemplo, inclusive entrevistei eles para o nosso podcast, o Gerando Campeões. Ainda são poucos, né? Ainda são poucos em relação ao que o Brasil poderia fazer, poderia ter, e também são poucos em comparação aos Estados Unidos, à China, mas são muitos em relação à Europa, que tem menos, a legislação lá ainda é mais restritiva. O que muda com o novo sandbox regulatório que vocês apresentaram? O que facilita para a gente dobrar, triplicar, aumentar o número dessas empresas que, lembramos, unicórnio é uma empresa que vale mais de $1 bilhão. E muitas vezes são empresas criadas 5, 6, máximo 10 anos atrás, né? Que tiveram um crescimento muito rápido. O que muda com o marco legal nesse aspecto do sandbox regulatório? Carlos, primeiro, né? Eu sei que todo mundo aí já conhece aí startup, sandbox, mas eu sempre faço questão, poderia ter feito isso no começo, mas vamos fazer agora. Startup é um termo em inglês, né? Start, começar, up, para cima. Então, é qualquer negócio que está começando. Não precisa ser necessariamente digital, aplicativo, mas é o seu negócio, é o pequeno empresário que está começando. O que é o sandbox regulatório? Sandbox é uma palavra em inglês também. Sand, areia, box, caixa. É como se fosse a caixinha de areia no parquinho, onde a criança anda, se cai e não se machuca. Então a criança, o bebê no caso, é a startup, é a empresa que está começando. Hoje no Brasil, rapaz, não tem caixa de areia no parquinho não, tem um monte de prego. A startup cai e morre na hora. Porque não tem ajuda. Tem burocracia, tem alvará, tem fiscal corrupto, tem de tudo para atrapalhar quem quer gerar emprego. Então a criação do conceito de sandbox são espaços de experimentação regulatória. Por exemplo, você vai criar uma fintech, o Banco Central já está aderindo a isso. Cria o sandbox. É um local onde você
pô, não vai pagar todos os impostos e todas as burocracias logo de cara. Você pode testar, fazer projeto piloto, sabe? Com um pouco Tem um ano mais... de carências também. ter uma carência para começar a pagar. Então esse é o sandbox regulatório para permitir que algumas startups tenham chance de sobreviver no começo da sua vida, né? Pô, hoje você vai contratar alguém, o pessoal contrata antes da reforma da lei trabalhista, tudo PJ, e aí falavam que estava cheio de contingências nas empresas. Pô, mas você vai contratar um cara para sua startup, programador, que trabalha em dólar lá, ganha muito mais. Se for trabalhar no Brasil, salário alto, CLT, você não aguenta. Então, as pessoas tinham contingência. Veio a reforma trabalhista, melhorou. Mas, pô, se tiver um sandbox regulatório, que inclusive para contratações você tenha menos encargos, ajuda a empresa a sobreviver. Com certeza. Então, eu acho que isso vai permitir que a gente tenha muito mais unicórnios no Brasil, como as empresas que você falou já, cara. E me vem à mente, eu lembro agora da 99 Táxi, né, que eu vi nascer com o Paulo Veras, que veio da Endeavor na época, era um dos diretores da Endeavor, eu lembro. E agora a Loft, outro empreendedor Endeavor, né, que é o Mate e o Florian, que montaram a Print, que era aquela empresa de gráfica online. Eu fui consumidor da Print. Eu falo, cara, você manda imprimir cartão, chega na tua casa, né? E falo com muito orgulho de conhecer a história deles. Empreendedores em série. E aí montaram a Loft, que também tá bombando. Eu conheço a Loft, conheço a Quinto Andar, porque agora sou consumidor, tô anunciando o meu AP lá. Então boto tudo na Loft na Quinto Andar. Mas tem muitas outras, né? Tem a questão de Impass, tem muitas startups brasileiras que, de fato, com muita dificuldade, porque foram criadas em um momento com a regulamentação hostil, né? De fato, e conseguiram mesmo são heróis, né? São literalmente heróis, né? Além de unicórnios, são unicórnios com capa, né? Porque tem uma proteção heróis do empreendedorismo brasileiro. Perfeito. Sabe o que eu falo, Carlão? Inclusive, olhando a história de uma empresa que a gente criou, né, da Poit Energia, uma empresa que meu pai fundou lá e que eu me espelho e me inspiro bastante, depois criei os meus negócios, mas eu acredito que quem cria um unicórnio no Brasil é um herói. E aí, deveria ter um sentimento cívico, que é o que eu tenho agora, né? Eu não criei unicórnio nenhum, mas tive oportunidades na vida de estudar, de ter algumas coisas, de devolver um pouco para a sociedade. Porque o papel de um governante, escutei em Medellín também, eu voltei de Medellín super inspirado. Ele fala o seguinte, o papel de um prefeito, o papel de um governador, não é fazer com que todas as pessoas sejam iguais, mas fazer com que todas as pessoas tenham oportunidades iguais. E o Brasil está longe de todo mundo ter oportunidade. Então, o cara que no meio de um ambiente desafiador fura a bolha e vira um unicórnio, cara, espetacular. Vamos trabalhar para que outras pessoas tenham oportunidades também de, se quiserem trabalhar e ralar, seriam unicórnios. Último ponto, depois a gente passa para a questão do governo do estado de São Paulo, né? Algumas questões que ia tratar com você. Essa aproximação simplificada com o setor público, o que significa? Uma pessoa abre uma empresa, abre uma startup e tem alguma facilidade para, por exemplo, participar de leilões, de editais do setor público? O que facilita? O que a gente falou foi da lei de licitações, que já, puxa, a lei de licitações, até quando alguns falam meio rápido, falam, é 866 e tal. Não. É 8666. 36 mesmo. Eu falo que é a lei do capeta, né? Porque, pô, ninguém consegue fornecer. E só consegue os amigos do rei. Quem já tem a amizade lá, quem tem o cadastro, tem o esquema. Então tem que acabar com isso. Você tem que ter tantos anos de comprovação, de prestação de serviço para serviço público. Tem que ter não sei quantos milhões de capital social. Que startup que vai ter isso? Então a gente nunca vai conseguir inovar no governo. Nunca vai conseguir contratar um serviço público com tecnologia, com inovação para economizar dinheiro. Com eficiência, né? Ter mais eficiência na ponta. Então a gente modificou, reformulou para que as startups tenham algum tipo de preferência na contratação, algum tipo de viabilidade, pelo menos para fazer um projeto piloto e, se vingar, continuar a prestar serviços. Essa é mais uma vantagem do marco legal das startups para permitir que o governo contrate inovação, porque antes era praticamente impossível. Claro. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da situação em São Paulo. Você é pré-candidato ao estado de São Paulo, a eleição vai ser agora em novembro, né? Tem bastante desafios pela frente, mas a campanha está... Daqui a pouco vai começar a estar a todo vapor. Ainda não está começando ainda, mas ainda não está a todo vapor. Vinícius, qual é a sua visão sobre o estado de São Paulo nesse momento? Porque continua sendo a locomotiva do Brasil, o estado que mais cresce de fato, o estado mais rico, mais próspero, mas também com mais problemas em muitos aspectos, né? Especialmente para a vida cotidiana dos cidadãos brasileiros, cidadãos paulistanos. E como é que é a sua visão das contas públicas do estado de São Paulo nesse momento? O que você mudaria aqui do estado, da gestão
escola, da saúde, da educação, e também qual que é a sua visão sobre a gestão das contas públicas nesse momento? Porque, por exemplo, o governador o atual governador João Dória teve que pedir um aumento de impostos no ano passado, né, para a Assembleia Legislativa, porque as contas estavam com vários problemas, né? Então, qual que é a sua visão agora da gestão do Estado como um todo? Calô, se o governador pedisse para aumentar imposto porque realmente está faltando dinheiro para a escola, né, porque está com um problema na conta, mesmo assim, eu ainda seria contra a atitude do governador, porque em vez de aumentar imposto, ele tem que cortar gasto da máquina. Agora, o governador pediu para aumentar imposto e este ano, 2022, o governo do Estado de São Paulo tem orçamento recorde de 286 bilhões de reais com 50 bilhões para investimento. Isso nunca foi visto no Estado. Ou seja, o governo aumentou o imposto para o povo no ICMS, não conteve o aumento do IPVA esse ano, todo mundo pagou mais caro, para poder fazer caixa e investir em obras eleitoreiras e populistas esse ano. Não dá para a gente admitir um negócio desse. O Estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil, o Estado de São Paulo é o estado mais rico, mas não adianta a gente ter um Estado rico, um governo rico e uma população pobre. As empresas indo embora de São Paulo. Perdemos o protagonismo da geração de emprego para Minas Gerais, que é o estado que mais gerou emprego no Brasil nos últimos meses. Então a gente precisa retomar o protagonismo e não o Estado e o governo ser rico em São Paulo, mas a população que mora em São Paulo ser rica. Os 46 milhões de pessoas que moram em São Paulo terem aumento de renda e terem emprego. É aí que a gente tem que focar. Este governo, que é uma continuidade do mesmo partido do PSDB há 30 anos, tornou o Estado rico. Tornou o governo cheio, de cargo, gordo. E a população foi perdendo empresas e protagonismo. A nossa ideia é fazer o contrário. Enxugar o Estado, cortar o número de secretarias, né? Esse Estado ganhar eficiência, privatizar e fazer as concessões que estão paradas, como das balsas lá no litoral das concessões, né? Que foi extinta a Dersa, mas as travessias estão lá ainda na mão do Estado, como EMTU, empresa de transporte do Estado, como CDHU, empresa de construção do Estado, como uma fazenda que o Estado tem na cidade de Colina, no interior de São Paulo, para criar cavalo para a Polícia Militar. Eu falei, pô, mas não tem criador de cavalo mais eficiente que o Estado? O Estado tem que criar cavalo? Então, assim, esses são alguns exemplos das ineficiências. E aí a gente enxugando aqui, vai sobrar mais para o povo. Vai sobrar mais orçamento para investir em ensino profissionalizante, vai ser a marca do nosso governo. O jovem em São Paulo, 1 em cada 4 jovens está desempregado. A taxa de desemprego para o jovem é 25%, cara. Desempregado por causa de problema na economia, desempregado porque a mão de obra não está qualificada para os empregos do futuro. Programação, tecnologia, educação financeira, empreendedorismo. Que as empresas não estão achando, por sinal, né? E as empresas vão embora. Tem vaga aberta e não consegue preencher. Então nós vamos investir no ensino profissionalizante para garantir um futuro melhor para esse jovem, empregabilidade dele. De quebra, a gente atrai empresas que estão em busca de mão de obra qualificada aqui no Estado. A gente vai desburocratizar para o cara que está abrindo um negócio com o Código de Defesa do Empreendedor, que vai tirar a necessidade de alvará para negócio de baixo risco, alvará de abertura. Vai trocar a multa financeira por multa orientativa, se é a primeira vez. Vou pegar 100 hospitais estaduais no estado e colocar prontuário único eletrônico nesses hospitais, transformar a saúde digitalmente. Tem empresa para fazer isso no estado, que é a Prodesp, ganhar eficiência, senão privatiza ela. Quais que são as 3 empresas que você privatizaria na hora, como as primeiras 3 que você, como governador eleito, privatizaria? Ó, a gente tem a CESP e a Sabesp, que tem ações na bolsa e o quê, mas ainda tem muita coisa na mão do Estado, tem que passar para frente. Ainda é uma estatal, mesmo que ser cotada. Ainda é. Sim. Tem que passar para frente. A Sabesp é a maior fonte de caixa para esse partido que está no poder há 30 anos, com campanha, com obra, com um monte de coisa. Se cair para dentro da Sabesp e pesquisar mesmo, a gente estava falando há pouco, antes da entrevista aqui, sobre empresas, né, que tem que botar auditoria, que tem que pesquisar. Se cair para dentro ali, vai achar coisa errada. Tem que passar para a iniciativa privada. A gente aprovou o Marco Legal de Saneamento para isso. É para o Estado passar para a iniciativa privada, fazer as concessões e tirar empresas que são utilizadas para cabide de emprego, empresas que são utilizadas para fazer caixa para a próxima eleição. Isso é inadmissível. E faculdades como a USP, como a Unicamp, que também gastam a fortuna e tem uma rentabilidade por aluno bastante baixa. Você também privatizaria? Esse foi um ponto importante. A USP, a Unicamp e a Unesp.
3 faculdades, 3 de ensino superior aqui no estado de São Paulo. Quem estuda nessas faculdades, tá? Salvo exceções. Quem estuda são as pessoas que tiveram condição de estudar no colégio particular ou que pagaram um cursinho muito caro e aí conseguiram entrar no vestibular. Salvo exceções, mas a maioria é esse perfil. Agora, quem custeia essa faculdade? Ah, não, mas é de graça, né? Mas já diria o Milton Friedman. Não existe almoço de graça. Free lunch. Não existe almoço grátis. Quem custeia é o ICMS do Estado. ICMS o quê? Imposto sobre o consumo, sobre circulação de mercadorias e serviços. Quem é que paga mais esse tipo de imposto? É a pessoa mais pobre. É aquele que consome. Ou seja, o mais pobre está financiando o estudo do mais rico. Está errado. Se for para ter algum tipo de cota, algum tipo de gratuidade, é pela renda. O cara apresenta a renda. Não tem como pagar realmente, ter uma dificuldade financeira, aí tudo bem, aí ele não vai pagar a faculdade. Agora, o cara que pode pagar, que pague. Vai ajudar a financiar o que não pode. Não pode ter aquela cultura. Ah, filho, se você passar na faculdade pública, te dou um carro. Vai ganhar um carro. Porra, chega disso. Já vimos muito isso. Se você passar na faculdade pública e eu posso pagar, eu vou pagar com gosto para financiar quem não pode. Perfeito. Última pergunta, Vinícius, que nosso tempo infelizmente está se esgotando. A pergunta mais complicada. O governador Zema, no Minas Gerais, está apresentando indicadores positivos, né, de sua gestão, mesmo se ele teve Brumadinho, teve inundações, teve a pandemia, uma condição bastante adversa. Mas principalmente ele teve contra a Assembleia Legislativa, porque foi muito complicado juntar maioria para as propostas que o próprio governo enviava para lá. É possível que isso aconteça, caso você seja eleito em São Paulo, a mesma coisa. Como que você lidaria com uma Assembleia, com uma Lesp, né, aqui em São Paulo, que não tenha uma base governista sólida do Partido Novo ou de aliados para aprovar as propostas que o governo enviaria para a Lesp? Carlos, com diálogo e respeito, a gente consegue se relacionar com pessoas que pensam diferente da gente na política, né, e que têm algum objetivo em comum. É a hora de a gente focar no que nos une, não no que nos separa. Eu já fiz isso como líder da bancada paulista na Câmara. Eu, como deputado federal, todo ano um deputado ou um senador é eleito líder da bancada do seu estado. Todo estado tem um. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu fui eleito líder dos 70 deputados mais 3 senadores de São Paulo. É a maior bancada. Com voto e com apoio do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli, da Joyce Hasselmann, do Frota, do Tiririca, do Baleia Rossi, todos os partidos daqui, e do Arlindo, do Orlando, do PT, PCdoB, todo mundo. Por quê? Porque eu me pus a escutar. Me pus à disposição. Posso não concordar com nada que a esquerda fala, mas eles têm o direito de falar democraticamente. E eu vou escutar. E nós vamos tomar uma decisão votada democraticamente. Como governador do estado de São Paulo, minha função é escutar, é dialogar com a Assembleia. E não querer levar o crédito só para mim das ações do governo. Porque o governo é de todos, o dinheiro é do povo de São Paulo. Os deputados também têm que participar. Agora, não pode um governador que vai lá, não, isso aqui é do governador fulano de tal. Porque todas as obras, assim, não, essa obra foi organizada, foi inaugurada pelo governador fulano. Pelo amor de Deus, vamos inaugurar uma obra, vamos lá fazer um novo investimento, chama os deputados da região junto, deixa os caras cortar a faixa junto, são representantes do povo. Claro. Então, quando você tem diálogo e respeito com o diferente, é a boa política. Eu acredito que assim a gente vai enfrentar menos desgaste com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com certeza. Inclusive essa questão de colocar placa com o nome de governador, né, que inaugurar a obra é bastante brega, diria. Você né? sabe que outro dia eu fui como... Bom, cidade de Campinas. Tem um hospital que chama Sobrapar. É um hospital referência, no mundo inclusive, em algumas cirurgias crâniofaciais e de anomalias de doenças raras, né, cirurgias plásticas. E aí o Sobrapar, ele recebe emendas parlamentares. E uma das emendas, eu mandei emenda lá via líder da bancada paulista, mas o Ricardo Melão, deputado estadual, nosso amigo, mandou emenda para o Sobrapar. E aí eles, não, vamos inaugurar, vamos botar uma placa com o seu nome lá. Tem uma parede lá que tá cheio de placa, com o nome dos deputados que doaram. Aí não, então vamos. Mas o Melão fez questão de botar um nome diferente naquela placa. Não, tá bom. Ah, mas você quer isso mesmo? Não quer botar Ricardo Melão? Não, eu quero botar um nome diferente. E aí eu fui junto para inaugurar. Tava lá uma cortininha, tal hora que tirou a cortininha, tava dizendo assim, pagador de impostos.
Porque o dinheiro que o Melão trouxe para ali não é do Melão, não é do governador, não é, é do cara que pagou imposto em Campinas, gente. Claro. A gente só está indo lá para devolver o dinheiro pro povo. Então, que os políticos tenham mais noção de que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos e tem que retornar para melhorar os serviços públicos para as pessoas, para aqueles que trabalharam duro e pagaram tanto imposto, né? A gente fala que até o meio do ano a gente trabalha para pagar imposto, depois começa a ganhar dinheiro. Pois é, né? Que essa situação mude de fato o quanto antes, porque não dá mais para pagar. A carga tributária já é demais alta, demasiado alta no Brasil. Alta e complicada, né? Muito Pois número é. de imposto. E carga tributária de um país do norte da Europa e serviços de um país, infelizmente, né, do sul da África ou da Ásia, do sul da Ásia, ou seja, da Ásia. Então, muito a mudar ainda no Brasil. Infelizmente, gente, o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muitíssimo o deputado federal do Partido Novo aqui de São Paulo, Vinícius Poit, pré-candidato ao governo do estado. Muito obrigado, Vinícius, por sua participação aqui no Papo Aberto da Exame Invest. Eu que agradeço o Carlos, todos os telespectadores aí do Exame Invest, é um prazer estar aqui. Né? Fiquei impressionado, vim aqui na redação e tudo, como a Exame mudou, super digital agora, né? Se transformando, então parabéns. E vamos que é possível, gente. Quando a gente olha para a política, parece que tá tudo indo por água abaixo. Não esqueçam da frase que eu falei aqui. O preço que você vai pagar por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Então, tá na hora de você se interessar mais, se sentir representado e acreditar que é possível transformar a política brasileira. Obrigado. Obrigado, Vinícius, e obrigado a todos vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo também com seus amigos, ativa o sininho e, claro, não deixe de seguir a gente também em nosso site, exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.